Bem-vindo ao Mercado Aberto com o Luís Aguilar, o Marco Caneiro, o Francisco Guimarães e o Pedro Henriques. Confirmado o regresso de Rafa Silva ao Benfica, o avançado foi apresentado na Luz e assinou por 2 épocas e meia. O jogador de 32 anos vai receber 2,2 milhões de euros limpos por época e assina até 2028. O Benfica não revelou os valores envolvidos neste negócio, mas o Mercado Aberto tem informação que indica que Jetson estará envolvido neste negócio de Rafa, Luís. Boa tarde. Boa tarde a todos, em primeiro lugar, boa tarde lá para casa. Vamos ver, primeiro ponto aqui é Jetson. Jetson é hoje jogador do Spartak Moscovo. O Spartak Moscovo pagou por ele cerca de 20 milhões de euros. Na altura, o Benfica negociou os primeiros 50% de Jetson com o Besiktas por 6 milhões de euros. Quando o Besiktas teve o interesse do Spartak, negociou com o Benfica a compra dos segundos 50% e foi anunciado na altura que num valor de 10 milhões de euros. Ou seja, pagou mais pelos segundos 50% do que pelos primeiros, totalizou 16 milhões de euros. Entretanto, negociou o jogador com o Spartak, onde ele já está, título definitivo, por 20 milhões de euros, ligeiramente mais, quase 21 milhões de euros. Neste momento, aquilo que há é uma conta corrente entre o Benfica e o Besiktas. O Besiktas deve ao Benfica os 30 milhões de Orkan Koksu, que só tem que começar a pagar no final da época, e deve também estes 10 milhões de Jetson, porque o Spartak, quando pagar ao Besiktas, é que o Besiktas começa a pagar ao Benfica. Portanto, no total, deve aqui 40 milhões de euros. O Benfica contratou Rafa e Rafa entra nestas contas. O que é que vai acontecer aqui, a determinada altura? É que quando chegar o pagamento de uma tranche, vamos imaginar, o Benfica tem dia tal para pagar a primeira tranche de Rafa e tem o Besiktas de pagar a primeira tranche de Jetson. Não há saídas de dinheiro, entradas de dinheiro, há um acerto de contas. Agora, aqui depois resta saber qual é que é o valor exato e o valor concreto de Rafa. Algo que até ao momento ainda não foi oficializado, algo que ainda não foi comunicado à CMVM. Tem-se falado muito aqui num valor que anda na volta na casa dos 5 milhões de euros. O que podemos dizer é que há, além do valor fixo, um valor por objetivos, caso o Benfica entre na Liga dos Campeões da próxima época. Não é ficar em segundo, atenção, ficar em segundo não garante entrada nenhuma. É em agosto, caso fique em segundo, passar as pré-eliminatórias, passar o play-off e entrar na Liga dos Campeões, e que esse valor pode dar aqui algo na casa dos 2 milhões de euros, valor por objetivos. Portanto, daqui se falar de uma transferência que anda entre os 5 e os 7 milhões de euros, mas que para já, e que para todos os efeitos, ainda não se conhece. E vamos ver, a menos que o Benfica tenha feito aqui, que não me parece, até ao momento não é o caso, um negócio de empréstimo de Rafa, que só tem que começar... O Rafa só é jogador do Benfica no final da época, o Benfica tem de comunicar o valor de Rafa. E quando eu digo comunicar, não é comunicar à CMPM, há um valor mínimo. Tem que comunicar para fora, aos sócios. E eu acho que aí seja uma transferência de 5 milhões de euros, ou de seja uma transferência de 1 euro. Exatamente. Tu tens de comunicar. Deve haver transparência, não é? É verdade que ainda são 3 da tarde ou perto disso e que ainda haverá tempo hoje para o Benfica fazer essa comunicação. O Rafa foi ontem oficializado ao final da tarde, mas há muita curiosidade para perceber realmente qual é que é o valor concreto, porque acho que nestas matérias não deve haver qualquer tipo de secretismo, tem que ser transparente acima de tudo. Estamos a ver imagens do primeiro dia de hoje, o dia de hoje, de Rafa já a treinar no Seixal, juntamente com os seus colegas. Marco Caneiro, devia haver realmente transparência, e se estivermos a falar aqui de um valor de 7 milhões de euros a transferência mais ordenados, se calhar é uma transferência, é um negócio muito superior a 10 milhões de euros. Sim, boa tarde a todos, boa tarde lá para casa. Sim, nós temos debatido durante estes dias a questão financeira desta possível transferência que se confirmou de Rafa. Claramente que Rafa é neste momento jogador do Benfica e pelo que tem no plantel José Mourinho, eu acho que Rafa não tem paralelo, já não joga há algum tempo, mas todas as suas capacidades e condições fará com que Rafa seja rapidamente titular neste 11 de José Mourinho, alguém que pode desequilibrar naquilo que é a questão desportiva, mas sim, é importante que o Benfica, ou devia ser importante que o Benfica e o seu presidente Rui Costa falasse da questão desta transferência, dos valores, obviamente, que estão em causa,
do objetivo e também do objetivo do próprio Benfica, de dar a entender aos sócios quais são as motivações, obviamente, deste reajuste de mercado de inverno, se é realmente essa visão, porque será a mais clara, uma visão de poder estar numa Liga dos Campeões, o Luís referia bem, ou como primeiro, o que terá alguma dificuldade, nós já abordamos aqui a questão, neste caso o Campeonato de Futebol Clube Porto, ou em segundo, que também precisa de chegar a segundo lugar e depois também fazer esses 2 jogos. Essas pré-eliminatórias. 4. São 4 jogos, esses 4 jogos. Pré e play-off. E a questão é essa mesmo, é um Benfica, se isso que está pensado por Rui Costa, porque o objetivo será esse, quando contratas alguém é para melhorar aquilo que já tens, se chegas ao fim e esses objetivos não são conseguidos, claramente que isso são responsabilidades da gestão desportiva, mas a transparência é sempre importante. A questão da CMVM, eu já debati muitas vezes. Nós estamos num mercado tão pequeno, onde um clube como o Benfica, uma sociedade está cotada em bolsa, não altera muito. As notícias não têm qualquer tipo de relevo em relação àquilo que são as negociações em bolsa das ações do Benfica, mas essa transparência, a CMVM, acaba por vezes não ter aqui também, porque tem que partir da CMVM, porque tem que haver aqui uma exigência de mercado, porque muitos investidores, neste caso, têm ou podem comprar ações desta sociedade e, obviamente, estão aqui pendentes destas notícias. E de alguma forma, Pedro, exigia-se mais transparência no sentido de clarificação? Boa tarde. Sim, mas isso não, em Portugal não é uma prática comum. Não é tudo muito secreto, no sentido de... E o objetivo, quando não és transparente, é verdade que não podes dizer tudo, não podes, ou não tem muito interesse, por exemplo, dizer quanto é que ganha o ordenado do jogador. Não sei se isso é... O jogador pode não querer, tem o direito de não querer que saiba quanto é que... E o valor o negócio, sim. Por norma, é mas neste caso do Rafa, e mesmo este saldo com o Besiktas, eu acho que é o Benfica, depois do ruído que se fez, já li 5 milhões, já li 7 milhões, se somares aos salários vai bater quase nos 20 milhões que o Benfica vai gastar no Rafa, e isso criou ruído. Então, mas o jogador sai daqui livre e agora vai ter um custo. É verdade, todos os jogadores têm um salário, mas talvez para contrabalançar esse impacto, o Benfica prefere ir saindo algumas coisas sobre quanto é que é o salário, que afinal vai ganhar não sei quantas vezes mais que na Turquia. Essa parte nós sabemos. O importante é saber qual é de facto o valor que o Rafa... É importante para a opinião pública, para os sócios do Benfica ou para os adeptos do Benfica, porque se o Rafa ganha 2 milhões e meio ou ganha 3 milhões, é-me igual, não me faz diferença nenhuma. Se tiver rendimento, não é esse o problema. O problema é outra vez o mesmo que o Benfica tem há vários anos, que é o projeto desportivo. Qual é o projeto desportivo? É apostar em jovens jogadores, é fazer regressar jogadores que já jogaram no clube, é uma questão pontual. Para onde é que o Benfica quer caminhar? Eu acho que é isso que falta decidir. O Benfica tem um projeto imobiliário, de street, tem isto, tem aquilo, mas é importante para o futebol. O que é que o Benfica quer para o futebol? O problema do Benfica não é ter contratado o Rafa, o problema do Benfica foi as contratações todas que voltou a fazer e a seguir troca de treinador. E já tinha feito isso anteriormente. Este é que é um princípio que o Benfica tem que decidir o que é que quer para 2, 3, 4 anos, não é para a época só a seguir. João, deixa-me só aqui dar um ponto por causa desta história do ruído e do barulho. Sabe, qualquer jogador que seja cobiçado pelo Benfica vai sempre provocar ruído, mais ainda a situação de Rafa, pelo histórico, pela forma como saiu. A meu ver, só tens uma forma de acabar com o ruído, ou com o barulho. É pôr cá para fora as coisas tal e qual como elas são. Depois pode haver mais um dia em que se analisa isso, mas já cá está. A partir do momento em que isso não esteja cá fora, numa operação destas, o ruído torna-se ensurdecedor. Por isso é que eu digo, é muito cedo para estarmos a dizer que o Benfica vai omitir isto ou não vai dizer, ou que só se vai saber no relatório e contas. Acho que ainda pode perfeitamente acontecer isso no dia de hoje. Por norma, as coisas hoje em dia são oficializadas, as contratações de jogadores são comunicadas mais ali ao final da tarde, perto da hora de jantar, que é para utilizar a agenda da noite e entrar nos telejornais. Portanto, é assim que isto também funciona. Vamos aguardar. Mas eu não consigo compreender essa ideia de que se está a criar barulho, vamos
então esconder isto? Não se está a criar barulho, está aqui em cima da mesa. Sim. Acabou. E a Ponto final. Clareza que é aquilo que vem faltando, ou seja, o Benfica neste mercado acaba para já, estamos a dia 23 de janeiro, comprar um jovem e um jogador já feito, Rafa Silva. Vês aqui essa urgência da transparência também? Sim, vejo. Nós só estamos a ter esta conversa porque o Benfica não está a ser transparente. Ou seja, a própria tentativa de opacidade do Benfica, provavelmente por tática, tem o efeito contrário. É contraproducente, na medida em que, se o Benfica apresenta as coisas como elas são, provavelmente essas coisas serão analisadas, ou elogiadas ou criticadas. No meu caso, criticadas. Mas criticadas com um dado concreto em cima da mesa. E, portanto, automaticamente é mais fácil o Benfica, a meu ver, ultrapassar esse assunto quando expõe a sua nudez financeira, contratual em relação ao Rafa, o que é que está por trás deste negócio, etc. E, portanto, é o próprio silêncio do Benfica que está a provocar um certo burburinho à volta deste assunto. E é a própria opacidade do Benfica que está a fazer com que nós, comentadores, imaginemos que o Benfica está a ser opaco porque tem medo que as pessoas achem que este é um mau negócio, porque o Rafa saiu a custo zero e agora custa 5 milhões. Francisco, mais do que imaginar, é neste momento isso que nós temos em cima da mesa. Claro. Nós não estamos a imaginar, está a acontecer. É evidente e voltamos sempre ao mesmo. Vai a tempo, claro que vai. Tens N casos, os jogadores são oficializados num dia e depois os valores são dados a conhecer passado 24 até 48 horas. E não quer dizer que isso não venha a acontecer. Acho que é muito cedo para estar a assumir que o Benfica vai aqui esconder a mão completamente. Quando digo isso só vai hoje, saber. Mas nós não estamos a imaginar. Nós não estamos a imaginar nada. Isto está a acontecer. Não é um fruto da nossa imaginação. Nós neste momento não temos aqui... Nós estamos a criar conjecturas um valor... Porque o Benfica não revelou. Nós não temos aqui um valor concreto. Parece-me que tu falaste aí em nudez. Quer dizer, nem te chamava... Isto nem é preciso uma nudez integral, não é? Isto basta uma nudez parcial aqui. Só tenho que dizer isto. Não tenho que estar a dizer que aquilo que eu expliquei antes, com o Bezitas, com o Jetson, que serve de pagamento, aqui ali, só tenho que dizer, o negócio fica em X. Claro. 5 mais 2, 4 mais 3, 2 mais 2, 1 mais 1, não interessa. Fica em X. Ponto. A questão que tu referias da crítica. A crítica à contratação do jogador como Rafa, internacional, para o Benfica, com 32 anos, que tem capacidade ainda, pode ser positiva, mas depende da forma como se comunique. E a questão é a questão do Rui Costa, do Benfica e da estrutura. Rui Costa vem a público, refere, contratamos Rafa, esta contratação para nós é fundamental para aquilo que é o mercado de inverno e as condicionantes do mercado são estas, os valores são estes. E é um jogador importante. Aí a crítica, tu podes olhar para esta comunicação e para esta contratação de outra forma, não da forma que estamos a abordá-la. Baseado em factos concretos. Não está criado um mau ambiente da parte dos sócios do Benfica que possam provocar esse receio. Claro. Pelo contrário, veja, se o Benfica anunciou a contratação de Rafa nas redes sociais, 92 mil likes num espaço de nada no Instagram. De nada. Portanto, isto mostra realmente que as pessoas estão contentes por ter Rafa de volta. Não tens ali uma onda que diz assim, vem para aqui o Rafa, não devia vir, estamos a pagar por um jogador que saiu a custo zero. Não existe, então, até tens o caminho facilitado para poder apresentar as coisas e pôr em cima da mesa. Vamos avançar e o Benfica está no mercado por um médio e Stig Rezink pode ser o alvo dos encarnados. O Benfica está perto de um acordo verbal com o médio neerlandês de 22 anos, que joga no Groningen. O médio terá falado com José Mourinho por telefone e terá ficado agradado com o interesse do Benfica. Rezink é um médio defensivo que tem 1,86 m, é destro, leva 20 jogos esta época, com 4 golos marcados e 5 assistências. O Groningen é o atual quinto classificado da Eredivisie. O Benfica vai apresentar uma proposta ao Groningen por este jogador, tem um valor de mercado de 7 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. Pedro, é um alvo necessário na tua ótica? Um médio pode ser médio-centro, mas mais de cariz defensivo? Volto à forma como comecei. Se este for um projeto que o Benfica tem para reforçar o seu meio-campo, que, do meu ponto de vista,
E há jogadores que demoram um pouco mais, e o Francisco ontem falou na questão de teres um coletivo forte, é meio caminho andado, é como o código postal, é meio caminho andado para acertar com a entrega. Neste caso, olhando para aquilo que o Benfica foi buscar, o Enzo, não tem tido o rendimento, do meu ponto de vista, que seja suficiente, mas pode estar influenciado diretamente. E tem o Manu, e tem o Orsnes, que é o melhor jogador naquela posição. Portanto, o Benfica, neste caso o Mourinho, que é o treinador, eu estou convencido que o Mourinho prefere o Orsnes então para um dos corredores, porque senão o Benfica fica com 3 número 6, o Manu, o Enzo e o Rezink. Esta é que é a questão. Ele tem dados interessantes na questão dos duelos, ganhos, Dos golos até e assistências. sim, e dos golos. Ao médio. Portanto, é um jogador com qualidade. Temos sempre que, isto é como a questão da bota de ouro, do rating dos campeonatos. Marcar 50 golos em Portugal e se marcares 50 em Inglaterra, perdeste. Portanto, jogar na Holanda ou nos Países Baixos é sempre diferente, mas vêm muitos jogadores de grande qualidade. Temos o exemplo, obviamente, do Orsnes, entre outros, que o Orsnes chegou e não teve cá adaptações. Chegou e mostrou, e raramente, não me lembro de o ver jogar mal. A ser titular do Benfica, Pedro. O Orsnes é titular do Benfica a primeira vez num jogo ou é contra o Porto ou é para a Champions. Já com a época avançada na primeira volta. Sim, mas estamos já virámos. Não foi tão tarde, não foi em janeiro. Já virámos a volta, eu ainda não vi o Rios. Não foi em janeiro. O Enzo. Mas o Orsnes, nos primeiros 2 meses, não calçava no Benfica. É possível, não vou tão atrás. Mas é um jogador de qualidade. Portanto, o facto Só faz isso num jogo grande. Dos Países Baixos não quer dizer que não seja. Tem muitos jogadores com qualidade, tem um campeonato que às vezes os números podem ser enganadores. Mas acredito que sim, para o Benfica está de olho nele, que seja um jogador com qualidade potencial. Dos Países Baixos, por exemplo. Sim, mas a importância é de olhar para isto que eu estava a dizer, é especular, porque nós temos que especular, obviamente, que é o Benfica neste momento tem o Manu, tem o Enzo e tem o Orsnes, que é o melhor naquela posição. A questão é, precisamos deste ou está a pensar despachar ou vender ou encostar o Orsnes à direita? É que se encostas o Orsnes à direita, depois vens a questão do Rafa, vens a questão do Luque Bacchio, e às tantas podem andar a bater uns nos outros. Mas jogadores com potencial e jovens jogadores, só depois, foi como no Enzo e o Rios, quando chegaram, em tese, eram mais-valias. Na verdade, do meu ponto de vista, não têm acrescentado nada ao que o Benfica tinha o ano passado. Só isso. Mas Seria esta a posição mais carenciada do Benfica neste momento? Não é, e também não acredito que vá ser, muito sinceramente. Acho que foi um jogador que já fez mais sentido no mercado, por aquilo que são os olhos da estrutura do Benfica, do que faz agora. E tem precisamente a ver com esta ida de Orsnes para o meio. De repente o Benfica passa a ter 3 números 6. Tem Enzo Barrenetxea, tem Manu, a verdade que Manu veio de uma longa lesão e está a ter alguma dificuldade em readquirir ritmo, e tem agora Orsnes. Quando se diz Orsnes, está também naquela posição. Aquela era a posição de Orsnes. Era a posição em que ele jogava. Ele veio para o Benfica para ter aquela posição, só que na altura não conseguiu tirar o lugar a Florentino. Daí não ter conseguido entrar no 11, atenção, nos primeiros 2 meses, o Benfica jogava com 2 extremos, e depois, com a lesão de Neres, é que começa a equilibrar e começa a ter Orsnes no 11, sobretudo nos jogos grandes, e não sai mais. Foi isso que aconteceu. Agora vamos ver, só estes 3 jogadores que eu aqui falei. Orsnes 14 milhões, Manu 14 milhões, Enzo 14 milhões, nem de propósito. 42 milhões de euros são os 3 números 6 do Benfica, ou os 2 números 6, mais Orsnes, que é 6, entre tantas outras coisas. Não me parece, muito sinceramente, que o Benfica tenha esta necessidade, até porque, tendo agora mais extremos, parece que Orsnes é uma posição, conta para o meio e não para extremo. O Benfica reforçou-se nos corredores, tem hoje Rafa, tem Sidney, é verdade, não tem jogado, vamos ver o que é que acontece em relação a Sheldon, que essa também é uma situação que está totalmente em aberto. Já vamos falar a seguir. Está também a forçar a saída nesta altura. É um jogador que estava referenciado, sim, que não era um negócio também aqui estratosférico. Ele custou 700 mil euros ao Groningen. O Benfica pagaria agora à volta de 7 milhões de euros. E é um jovem? É jovem, não é estratosférico, sobretudo se tivermos em conta aquilo que foram as contratações do Benfica no mercado de verão. Mas que à partida não acontecerá neste mercado. Já se sabe, como o Francisco tocava, sendo jovem, se calhar hoje custa 7, se calhar em agosto custa 14, porque a inflação é mesmo esta. E não é propriamente, então, Francisco, a posição mais carenciada do Benfica neste momento? Não é a posição, não é uma posição que entra nesta equação da urgência.
da urgência para reforçar o plantel para agora. Mas o mercado de janeiro pode servir também para melhorar a qualidade do plantel a médio prazo. Eu não acho que o mercado de janeiro sirva só para as equipas compensarem problemas que tiveram durante a temporada até agora, ou falhas do mercado no verão, ou problemas, carências do plantel. Acho que o mercado de janeiro pode servir como antecipação de futuras transferências. O Luís referiu e bem que um jogador jovem pode hoje valer 7, amanhã 14 e daqui a 3 meses 21 e, portanto, o Benfica pode querer antecipar-se e pode querer jogar em várias frentes, ou seja, jogar na frente da urgência, portanto, querer reforçar rapidamente o seu plantel para atacar agora o que falta da temporada e pode querer atacar a preparação do plantel na próxima temporada e fazê-lo ao mesmo tempo, na mesma altura, na mesma semana, no mesmo mês e no mesmo mercado, que é o de janeiro. Aqui, o que me causa alguma perplexidade é mais uma vez a minha expressão relativamente ao Benfica, o que é que o Benfica quer relativamente ao Orsnes. Porque nada me garante, pela amostra que temos até agora, nada me garante que o Orsnes hoje, que é um médio, não passa outra vez para extremo caso as coisas não resultam. Porque o que tem acontecido nesta temporada é que José Mourinho tem ido um bocadinho ao sabor, tem tomado decisões ao sabor dos resultados e ao sabor do rendimento. Quando as coisas resultam, o 11 estabiliza. Quando não resultam, parece que há uma certa necessidade de mudança fruto dessa ausência de rendimento ou derrota, etc. Portanto, o Orsnes, que hoje é médio e que joga melhor como médio, nada me garante que daqui a umas semanas não passe para extremo outra vez e o Benfica passa a ter apenas 2 médios centros. E, portanto, o facto do Benfica não ter definido bem o que é que quer para os seus jogadores e para a sua equipa faz com que este mercado também seja mais por apalpação do que com uma certeza convicta. E Marco, olhando para a realidade, o Benfica faz sentido grandes investimentos para a realidade esportiva? Não sei, eu acho que o Benfica pode ter aqui essa visão de ser, neste caso, a questão de Rezing, ser alguém para futuro. E, obviamente, para futuro é preparando já a época 26-27. É claro que quando falávamos aqui da questão do Orsnes, não vai. Tivemos alguma dificuldade quando da sua chegada. Faz como o Jesus, o Frederico. Ou polivalente. Vocês chamam Orsnes, eu chamo Freddy. E eu acho que ele, quando joga pela direita, não é um extremo. E aquilo que José Mourinho já percebeu é porque ele dá toda essa capacidade de equilíbrio no meio-campo, mesmo jogando por fora. E o Benfica tem, a questão de Enzo, a questão de Manu, a questão de um próprio Barreiro e de Rios, têm tido essa dificuldade tática. E o Dedic joga melhor quando joga ali o Orsnes. Sim, e o Dedic joga melhor, tem mais capacidade naquilo que ele é bom, que é ofensivamente, e daí acaba por ter aqui essa capacidade de Orsnes poder fechar, muitas vezes, quando há essa subida de Dedic. Não sei se Benfica e Rui Costa poderão estar a pensar nesse sentido, de dar essa robustez tática, porque isso é que é importante. O Benfica, o Francisco dizia, por vezes, o Benfica se joga bem, José Mourinho tem um tipo de declarações, depois as coisas não correm bem, ele, por vezes, olha para aquilo que é os jogadores com falta de experiência. Mas isso é a dificuldade que se tem, é a responsabilidade dele. E o que é certo é que se esta reestruturação for nesse sentido, eu acho que é importante para o Benfica, porque ele sim, já o referiu, nós também aqui já o dissemos várias vezes, o Benfica precisa de liderança dentro do campo. Não é um líder capitão, é lideranças no próprio jogo. Em liderança, falemos de Rui Costa, ele que falou à comunicação social, são declarações que ainda não temos, mas que eu posso citar, em que diz que José Mourinho é um excelente treinador e que está fora de questão o Benfica mudar de treinador. Isto é importante, Luís, nesta fase? É importante nesta fase e será importante também se isto tiver seguimento. Ou seja, vamos ver. O Benfica chega a janeiro, está a 10 pontos do Porto, foi eliminado da Taça de Portugal, da Taça da Liga, está a dias de confirmar isso também na Liga dos Campeões, quer dizer que no final da época o único título que conquistou foi a Supertaça. Quer dizer também que chega a janeiro já sabendo isso. Ao contrário de outras épocas em que não ganhou, na época passada, chegou à última jornada ainda podia ser campeão. Chegou à final da Taça de Portugal, ganhou a Taça da Liga. Portanto, também é diferente perder tudo
e o momento em que se perde, porque lutares pelas coisas até ao fim é melhor do que em janeiro já não conseguires lutar por nada. Agora, aqui tem que haver uma definição. José Mourinho tem no seu contrato uma cláusula que permite ao Benfica e ao próprio José Mourinho pagar um valor baixo e ficar livre no final da época. 10 dias em maio. Exatamente. Vamos ver uma coisa. Se Rui Costa tem esta convicção clara de que é José Mourinho o treinador para a próxima época, então tem que fazer aqui algo para se proteger. Renegocia o contrato com José Mourinho. Se o José Mourinho quiser. Claro, apresenta-lhe isso. Apresenta-lhe isso, mas José Mourinho pode não querer. Mas, e não estou a dizer que não vai fazê-lo, atenção. Chega perto de José Mourinho, apresenta-lhe uma renovação de contrato, em que elimina esta cláusula, ganha aí também a liberdade de saber que nesses dias está mais tranquilo e que Mourinho, por um valor mínimo, não pode sair para a seleção ou para outro clube, para algo melhor que apareça, porque o futebol é mesmo assim, e então já pode preparar tranquilamente a próxima época com este treinador, com este diretor-geral, pode começar já a olhar também para o mercado de verão, uma vez que este está a acabar, e ter finalmente o Benfica aqui um plano. Porque veja-se uma coisa, o Benfica, nós temos falado aqui que tem mudado de treinador mal as épocas a que começam, ou mal termina o mercado. Esta época não mudou só de treinador, esta época mudou tudo. Tudo o que estava lá à volta. Diretor desportivo, por aí fora. Portanto, houve mudanças profundas. Ora, o Benfica tem que começar aqui a estabilizar-se. Se de facto, Rui Costa disse isto, e portanto, como diz, está aqui a atravessar-se, que é claro. José Mourinho é o treinador do Benfica para a próxima época, não é para mudar. Ele diz que não é para mudar, calculo que não se esteja aqui a limitar apenas ao agora, ao imediato, ao presente. Ou então, pensa... Não, um treinador do Benfica que chega ao final da época, que não conquista qualquer título, não pode ficar e tem de dar lugar a outro e paga a indenização que tem a pagar. Seja qual for o caminho, esse caminho traça-se neste momento. Não se traça depois de começar a próxima temporada, Sim. de deixar Ou seja, o mercado fechar e aí sim operar uma mudança no comando técnico, como aconteceu primeiro com o Schmidt e depois com o Bruno Lage. Pedro, está-se aqui a atravessar o presidente do Benfica? Tem que se atravessar, mas a pergunta, eu não sei se lhe fizeram a pergunta ou não, a pergunta não era agora, eu acredito, mas não, o facto de haver maus resultados não vai acontece, mudar. o facto não vai mudar de perguntarem assim, mas se acontecer o que aconteceu com o início do Roger Schmidt, se acontecer o que aconteceu com o início do Lage, não vai mudar, é uma garantia, sujeita à alteração, claro, porque essa é que é a questão. Eu também acho que o Benfica não deve mudar, porque se escolheu o Mourinho é porque entendeu que a ideia de jogo que o Mourinho tem vai de encontro àquilo que é a vontade do Rui. Pedro, deixa-me só te dizer, e esta medida, se é tomada só por Rui Costa ou em conjunto com José Mourinho, é uma medida que é melhor do que contratar qualquer jogador no mercado de inverno, neste momento. Já contratou, mas é uma medida muito mais inteligente e com alguma capacidade de visão. Os projetos de treinador, ainda mais de treinador desta dimensão, tem a ver com a dimensão salarial, não tanto pelo rendimento, que o rendimento no Benfica não, tem sido mau. Não há outra forma de, por menos, imaginar que se fosse o Bruno Lage neste rendimento, há quanto tempo é que ele já estava em Setúbal. Mas isso é que o estatuto, tem a ver com a história e com a carreira, pesa e não tem problema nenhum, é como um jogador. Se tens um jogador com cartel, ele vai tendo oportunidades, mesmo não jogando bem, vai tendo. Se calhar o outro que não tem este palmarés, jogas 2 jogos e não tens rendimento, vem o outro. Portanto, o importante na cabeça do Rui, e o Benfica é mais importante que o Mourinho, eu estou convencido, uma coisa é o que se diz cá para fora, outra coisa é o que ele pensa, eu não sei se é a mesma coisa ou não, nem me interessa. É o Mourinho e é até à morte, entre aspas. Ele não teve esta possibilidade, eu vou-lhe dar esta possibilidade de se ajustar, mas haja o que houver na próxima temporada, eu não vou mudar de treinador, a não ser no fim da época. E se o Mourinho quiser ir para a seleção, os tais 5 milhões, 6 milhões, não tem problema nenhum, não haverá falta de treinadores para o Benfica. Acha que ele não se deve comprometer, porque já cometeu esse erro com o Schmidt, não deve fazer isso com o Mourinho. O Mourinho tem 1 ano de contrato, ele deve dar dentro do possível as condições que o Mourinho precisa, e ele tem que dizer, para não andar com esta conversa a época toda, o jogador não serve, é fraquinho, não é bicho, não. Quais são as características? São estas. Está satisfeito? Estou satisfeito, vamos embora. E arranca. Não corre bem ao início, não vai à Liga dos Campeões, cai. Vai ter que ir até ao fim da época. E no fim da época faz o balanço e continua. Francisco, da outra, não é desta. Francisco, é o que faz sentido nesta fase, em janeiro, a 10 pontos da liderança, passar este certificado de continua Mourinho?
Rui Costa tem que percorrer 2 estradas ao mesmo tempo que não são propriamente fáceis, até porque a onda de críticas pode vir a ser maior, os resultados não são famosos. E percorrer essas 2 estradas com um fogo, um incêndio de críticas, não será propriamente fácil. E Rui Costa vai ter que ser corajoso e vai ter que tomar uma posição que até agora, a meu ver, não conseguiu tomar enquanto Presidente do Benfica, que é uma posição verdadeira de liderança. José Mourinho diz, há uma coisa que estamos a definir enquanto clube. Isto pressupõe 2 coisas. Em primeiro lugar, quer dizer que antes de Mourinho não estava definida essa coisa. Em termos de mentalidade e de cultura, José Mourinho diz isto a propósito da cultura do clube. E pressupõe que o José Mourinho quer ser, penso eu, por estas declarações, O estandarte dessa cultura. um estandarte dessa cultura e uma espécie de instigador de uma nova mentalidade do Benfica, que, comparando com o passado, é uma mentalidade novamente vencedora, a atacar bem o mercado, a apostar na formação, etc. Há uma cultura que vem com a contratação de José Mourinho, que necessita de ser instituída no Benfica. E há outra parte. Partindo desse princípio, faz sentido, se Rui Costa considera que Mourinho é o treinador ideal, faz sentido dar as condições, como disse o Pedro e bem, as condições totais para que José Mourinho consiga ser de facto essa pessoa. Há outra parte, obviamente que a escolha dos jogadores é a mais importante, mas quando Mourinho se refere a essa parte cultural do Benfica, não está a referir-se aqui apenas à parte do futebol concretamente jogado, está a referir-se ao posicionamento que o clube tem ou não tem em situações em que, no entender do seu treinador, é prejudicado. Mourinho já disse isso várias vezes. Gostava de ter um clube mais ativo do que reativo nessa matéria. E já chamou várias vezes para cima da mesa os seus superiores hierárquicos. Sendo que o Benfica vai muitas vezes a reboque disso. Eu recordo-me, foi após o jogo com o Braga, em que há o lance do golo de Rios. Aliás, o golo não é de Rios, o golo é anulado por uma falta a Rios, mas é o 3-2 que dava ao Benfica essa vantagem, em que são as palavras de Mourinho que levam o Benfica, em matéria de comunicação para a arbitragem, depois a reagir como reagiu. Portanto, quando se fala aqui da cultura que ele quer instituir, passa por tudo isso. É óbvio que tem que haver um maior critério nas contratações, quer dizer, é fácil nós olharmos para o mercado de verão e perceber isso, até porque de alguns mercados menos conseguidos, este foi de todos o mais errante, mas depois há outro lado que Mourinho quer e que, no seu entender, o Benfica é um clube algo amorfo nessa forma de reagir. O único superior hierárquico é Rui Costa. Mas Foi quem ele chamou. Marco, rapidamente, O diretor-geral também será um superior hierárquico. Vês isto como uma fuga para a frente ou com naturalidade? Não, eu já o referi há pouco, antes da intervenção do Pedro, ou interrompendo o Pedro na sua opinião, eu acho que se isto é uma medida tomada por Rui Costa e pela estrutura, e com José Mourinho, que é o treinador atual, é uma medida que é importante. Porque é importante tu estabeleceres aqui parâmetros naquilo que é o teu projeto. Porque Ou seja, estabilizas o projeto de alguma forma. Estabilizar o projeto, os resultados, bem ou mal, tem que haver um projeto, porque haverá sempre estas dores de crescimento, dificuldades. O plantel não era meu, o plantel tem dificuldades, o plantel não é suficiente, tem aqui várias lacunas, e de uma vez perceber que o projeto vai continuar ou vai iniciar 26, 27 e a partir daí sim tomar a consciência de toda essa responsabilidade. Eu acho que isso é que é a importância de por vezes teres líderes e presidentes, e neste caso Rui Costa, que tem todo um passado dentro das 4 linhas. Eu acho que para ele não é tão difícil ele tentar explicar aos adeptos, mesmo aqueles e os sócios que estão desiludidos, tentar explicar-lhe as situações, porque as pessoas querem ouvir explicações, neste caso de Rui Costa, os adeptos e os sócios. Marco, eu ouvi há uns anos, eu não sei qual era o presidente do Vitória, não era este nem o anterior, quando o Vitória ganha a taça ao Benfica com o treinador Rui Vitória em Guimarães, sim, em que ele explicou claramente aos sócios, aos adeptos, sócios do Vitória de Guimarães, que não são fáceis, quando as coisas não correm bem, é muito difícil lá em cima, nem todos os jogadores aguentam aqui essa pressão e não só, em que ele explicou claramente as condições em que estava o clube e aquilo que iam ter que fazer. Claro, pelo menos e o clube reequilibrou-se. Pelo menos tens uma base. Tu não estás de acordo, mas eu explico-te, olha, Sim. é desta forma e não há outra forma. Tu tens que absorver, não gostando, dizer, ok, pelo menos
eu tenho a explicação. Sem explicação... Tocaste num ponto que é fundamental. É difícil. Tem a ver com a carreira de Rui Costa como jogador. Há jogadores que, infelizmente para eles, passaram a carreira em clubes que mudavam 3 e 4 vezes de treinador e andaram sempre nessa instabilidade. Rui Costa, por exemplo, está há muitos anos no Milan. Quando entra por Fatih Terim, este é despedido ao fim de pouco tempo, mas depois tem Ancelotti em todo o seu período no Milan. Luís, ou seja, a experiência de Rui Costa como jogador é ter estado em clubes que mantinham os seus treinadores durante muito tempo. E isso resultava, até porque foi essa continuidade do Milan que permitiu, por exemplo, a Rui Costa ganhar uma Champions League, à Juventus, em Wembley. Portanto, essa história, essa herança que ele tem como jogador de futebol é algo que ele depois não está a conseguir aqui aplicar enquanto presidente. Há muitos jogadores que não têm. Eu recordo, por exemplo, do Paulo Futre, quando foi para o Atlético de Madrid, trabalhava com Gil e Gil, tinha 3 treinadores por época, todas as épocas. Gil e Gil acho que teve no seu período de presidência 20 e tal treinadores, não contando com interinos, uma coisa Rui assim. Costa, então, para Rui Costa está fora de questão de trocar de treinador. Mourinho está de pedra e cal no Benfica. Falemos de Sheldrup, que força a saída do Benfica. O norueguês tem contrato com o clube até 2028. O Clube Bruges tem um acordo verbal com o extremo de 21 anos. Os belgas apresentaram uma proposta de 8 milhões de euros mais 3 milhões em objetivos. O Benfica pede 15 milhões, mas admite negociar por 12 milhões de euros. Esta época, o Sheldrup tem 24 jogos, participação em 24 jogos, 2 golos, 3 assistências. Com a chegada de Rafa, é caso, Francisco, para dizer que é deixar sair neste momento? Oh, João, não sei, não faço ideia. É a resposta mais honesta que consigo dar relativamente a isso. Não faço ideia, porque o Sheldrup passa de dispensado, o jogador descartável do Benfica, A titular, não é? a titular indiscutível em 2 jogos. Passa de repente a ser um jogador que parece importante para este Benfica, que agora parece que quer jogar mais com... Assim, não são extremos puros, porque o Sheldrup não é propriamente um extremo puro, mas é um jogador mais de corredor, a partir de uma posição de extremo, e portanto lá está, isto encaixa um bocadinho na conversa que estávamos a ter anteriormente, que é, as coisas resultaram, Mourinho aposta nessa continuidade, aposta na continuidade de jogadores que deram rendimento contra o Rio Ave e fez o mesmo com a Juventus. Não sei se daqui a 2, 3 jogos, se as coisas correrem mal, afinal o Sheldrup não vai ser novamente um jogador a ser descartado por este Benfica. Agora, o próprio Sheldrup, se calhar, também sabe isso, por isso é que se quer ir embora. É isso, eu ia dizer isso, antecipaste. Deixa-me só terminar, já que fizeste uma antecipação, deixa-me só... depois podes sublinhar. Essa é que é a notícia. A questão é que o Sheldrup já percebeu mais ou menos quais são as suas circunstâncias, acho eu. Não é preciso ter muitos neurónios para se perceber que mais cedo ou mais tarde esta sua posição de titularidade pode desaparecer. Duvido que 2 jogos tenham sido suficientes para que o José Mourinho confie nele agora a 100%, como se de repente fosse um jogador renascido. E tendo em conta isso, tendo em conta as pressões do empresário, da família, etc. Até do selecionador. Sim, as pressões exteriores ao jogador, que têm muita influência na decisão do jogador, provavelmente também vão nesse sentido, do género. Tu tens que encontrar um lugar que seja mais fértil para o teu rendimento no Ou seja, futuro. Benfica, isto parece claramente o fim de linha? Já teve vários fins de linha. Já foi anunciado várias vezes. Ali, a Santa Apolónia, ali sim é o fim da linha, mas eu não sei se intencionalmente ou não, ou se é só boato, fez-se sempre transpirar cá para fora que o Sheldrup não treinaria bem, não era um jogador intenso, não sei se é ou não, é um jogador com qualidade, mas na verdade não me parece que até agora tenha tido rendimento suficiente para ser um extremo do Benfica. Ele é um jogador bom tecnicamente, do meu ponto de vista, ele não ganha nada no Benfica em jogar com o pé trocado. Acho que ele devia jogar na direita, porque acredito que esta história de jogar sempre com extremos com pés trocados não tem que ser assim, sempre. E no caso dele podia ser uma possibilidade, não sei se é ou não, mas eu, se fosse o Sheldrup, também preferia sair. Os jogadores gostam de jogar. Estás no Benfica e não seres importante para a equipa, ele é muito novo. Ele tem que jogar. E se é no Bruges, é no Bruges, se é no PSV, é no PSV, se é numa tradução Gilloise, ele tem que jogar, porque se ele se jogar com a idade que tem, vai evoluir enquanto jogador. Ele, desde que chegou ao Benfica, e agora eu não vejo evolução no jogador. Não joga, e já teve com o Schmidt, já teve com o Lage, com o Mourinho. Portanto, eu acho mesmo que o Benfica, ok, perde dinheiro, mas perde dinheiro com o Rafa, ele quer a 0 e vai pagar. Perdeu dinheiro com o Jurasek, isto faz parte, ganhas de uns, perdes, mas ganham muito dinheiro com
com o João Neves, ganhou muito dinheiro com o Ramos, ganhou muito dinheiro com o Carreras. Portanto, ganhas de um lado, perdes do outro. Eu acho que é uma perda de tempo. O Benfica tem ali um recurso que está a perder tempo, não está a conseguir valorizar mais 3 milhões. Eu sei que não sou eu que pago, mais 3 milhões, menos 3 milhões. Tem que assumir. Mas é importante, assumes ali, um bocadinho como nas ações, assumes aqui a perda e vais no outro lado, no outro cesto, e vais recuperar. E que para o jogador era muito importante, mais até do que para o Benfica, porque ele não é um jogador, se fosse um jogador decisivo, dizia, não, o Benfica tem que o segurar. Neste caso não é. E para ele era muito importante ir jogar, ser titular, ser importante numa equipa. Ou seja, isto está mais do que anunciado, não é? Esta eventual saída de Sheldon. Já devia ter saído. A partir do momento em que há uma proposta de 8 milhões de euros, eu os 3 por objetivos não sei se são mais fáceis ou menos fáceis de alcançar, mas o Benfica tem uma proposta de entrada de dinheiro, que é a primeira, atenção, neste mercado, e estes é que são os dados aqui importantes de colocar em cima da mesa, mais do que sublinhar, gosto de colocar dados novos para a discussão. O Benfica até agora não teve nenhuma proposta de transferência direta até ao Clube Bruges. Teve empréstimos com opções de compra, ou seja, aquela ideia de que se calhar daqui a uns meses podia ter o problema nas mãos outra vez. E agora tem esta. Não é muito, é cerca de metade do que pagou, não vai ter mais. Eu concordo com o que foi dito aqui. Acho que Sheldon não tem o que é necessário para o Benfica continuar à espera dele. Vejamos uma coisa. Sheldon vai no terceiro treinador que lhe dá oportunidades, mas que depois tira, porque ele não tem essa continuidade. Isto foi assim com Roger Schmidt, que o quis, foi assim com Bruno Lage, e volta a ser assim com José Mourinho. Além disso, há aqui um ponto importante, e isto entrando aqui na parte do jogador e na pressão que o jogador está a fazer para sair. Sheldon tem a promessa da parte do seu selecionador, um selecionador muito interventivo, Solbakken, gosta muito de falar de Sheldon, parece que não tem mais jogadores na Noruega, ou parece que Sheldon é para ele uma espécie de Maradona norueguês. Não é Haaland, não são os outros, é Sheldon. Mas tem a promessa de que vai ao Mundial e que vai ser convocado se estiver a jogar com regularidade. E o jogar com regularidade não é aquilo que tem feito no Benfica. E não me parece até que interesse muito ao selecionador, que esta é a parte curiosa, não parece não, que ele diz isto publicamente, ter Sheldon no Benfica, como se isto fosse um assunto dele. Mas preferia ter Sheldon noutro tipo de equipa, noutro tipo de futebol, o Bruges, eventualmente, para que este possa jogar com regularidade. Eu acho que se o Benfica entrar aqui numa situação em que por mais 1 milhão ou menos 1 milhão pode perder a oportunidade de negociar Sheldon em definitivo, desperdiça aqui um momento para arrumar a vida em relação a um jogador que pouco acrescenta. Ou seja, há pouco mais de um ano Sheldon era fundamental para a conquista da Taça da Liga, mas parece que também não aproveitou esse embalo, de alguma forma. Não aproveitou. Eu acho que isto são, por vezes, decisões que têm que ser tomadas, de assumir que foi uma aposta e uma contratação de futuro que até o momento não conseguiu valorizar dessa forma, e assumindo aquilo que é uma saída por 8, 10, 11 ou 12 milhões. O Benfica tem que olhar para a sua reestruturação, perceber que foi contratado como uma promessa de futuro. O Benfica pagou, o Benfica teve pouco rendimento, até porque é um jogador jovem, nós não sabemos, ele agora pode sair do Benfica e dentro de uma época estamos a olhar para Sheldon. Pode deixar ali baixa o valor e fica como uma opção numa futura venda. De outra forma. Quando tiver 30 anos é jovem e que ainda. faça uma evolução. Não, mas ele é muito jovem, uma evolução grande. Já teve muitas oportunidades. É que a questão dos clubes, por vezes, é que não querem vender porque depois têm o receio que ele vai brilhar noutra equipa. Mas isso é uma realidade. Vende mais barato e fica com 20%. É que não se consegue controlar. Agora, até a questão que o Pedro tocava, a tática dos extremos a jogar com o pé trocado. Eu acho que, por vezes, eles são importantes até uma certa altura do terreno. Depois, a 20 metros, 25 metros, têm essa dificuldade porque não tem, por vezes, quem joga pela esquerda com o pé direito, depois não tem o pé esquerdo para chegar à linha e fazer essas assistências, tem essa dificuldade. Vamos avançar. João, muito rapidamente, só olhando para as opções que o Benfica tem para as alas. Os jogadores que estão lesionados, que estão a regressar, os regressaram agora. O Prestiani, o Bruma, o Rafa, o Luca Bacchio, o Sidney, que pode eventualmente jogar ali, embora tenha sido contratado para lateral. Qual é o pior?
de forma muito clara. Parece-me óbvio. Não sei se é assim tão óbvio, por Parece acaso. Mas agora o João quer acelerar, não vou iniciar uma discussão. Parece-me Não vou óbvio. iniciar. Deixa-nos para a Falaremos de novo próxima. de Sheldon se efetivar esta saída. O Benfica, que tem um avançado como alvo, trata-se de Jeff Ekator, avançado de 19 anos do Génova, de Itália. O Génova pede 18 milhões de euros pelo ponta de lança internacional das camadas jovens por Itália. O Benfica já iniciou contactos pelo avançado, que tem 19 participações em jogos esta época, 4 jogos a titular, tem 3 golos marcados. Um reforço para o imediato ou se calhar para as camadas mais jovens? Não, tendo em conta que Ivanovic nunca joga, até podia ser um reforço para o imediato. Ainda agora o José Mourinho disse recentemente que há muitos jogadores que têm muita carga em cima, muitos minutos em cima, e que Pavlidis é um deles. E Pavlidis é um deles por opção, porque Ivanovic está lá, não está lesionado. Agora o Benfica tem um problema com Ivanovic. Ivanovic só está neste momento no Benfica porque não pode ser emprestado para nenhum clube, porque já representou 2 clubes esta época. Não pode ser emprestado para a Europa, diga-se, pode ir para o Brasil ou para os Estados Unidos, não parece que tenha mercado nesses países. Não fosse esse o caso, e neste momento já havia algum tipo de negócio feito com Ivanovic e já tinha entrado outro ponta de lança no Benfica. Um ponta de lança alto, 1,88 m, um perfil diferente também. Sim, não é a primeira vez que se fala num perfil diferente de avançado e faz sentido que o Benfica tenha e queira, acima de tudo, um jogador com... Já se falou de Luca, não é? Exatamente. Já está com a vida resolvida. Sim, que foi o jogador neste mercado que se falou com outro perfil. Jogador... Vai para o Nottingham Forest por 40 milhões de euros. Portanto, logo aí se percebia também a impossibilidade desse negócio para Portugal. Mas percebe-se a intenção de contratar com outro perfil e de ter outro tipo de soluções, até porque o Pavlidis, lá está, tem uma sobrecarga grande, é um jogador, é uma espécie de pau para toda a obra, é uma espécie de construtor de jogo ofensivo do Benfica, mas ao mesmo tempo também tem que ser o finalizador e, portanto, numa equipa, enfim, por vezes desconjuntada taticamente, não é só a sobrecarga física, é uma sobrecarga física que vem de vários problemas táticos que a equipa tem e de um jogador que de repente tem que resolver muitos problemas que às vezes nem sequer são seus, mas ele, como tem qualidade, falo variadíssimas vezes, estou a falar do Pavlidis. E, portanto, faz sentido o Benfica olhar para outro tipo de perfil. Não sei se o Benfica, do ponto de vista, enfim, moralmente falando, do ponto de vista financeiro, se o Benfica de repente faz sentido contratar um jogador acima de 15 milhões, tendo em conta que tem um no banco que custou 20, que é o caso do Ivanovic, e não é o único. Há vários jogadores no banco que custaram 20, mais ou menos, entre os 15 e os 20. Naquela posição é o Ivanovic, mas há outros noutra. Portanto, o Benfica aí acho que perdeu um bocadinho de margem para de repente arriscar tanto noutro tipo. Mas perdeu margem financeira? Não é margem financeira. Eu ouço dizer isso várias vezes, Não é margem moralmente financeira. falando. Não é margem financeira. Moralmente falando, se tens dinheiro, tens, não tens, não tens. Certo, mas já gastaste tanto. Se falhar, é mais um que falha. E isso para Rui Costa não é propriamente... Se disseres assim, pode colocar as contas em risco, é outra história. Não é as contas, não é as Agora, contas. moralmente, e até pode, mas isso era uma discussão para outro programa. Quando falhas muitas transferências... Mas até pode, isso era uma discussão para outro programa. Agora, de repente moralmente... Tens um banco recheado de jogadores que custaram 20 milhões e são suplentes. Vais contratar mais um de 20 milhões. É normal que haja muita desconfiança. Então, mas ficas... E é normal, Temos deixa-me só que- temos terminar. que E é avançar. normal que a onda de críticas aumente se as coisas correrem mal. desconfiança, os jogadores Ou podem não. vencer se tiverem rendimento. Ou não. Agora, se tu ficas com muitos jogadores que contrataste uma vez mal e que são caros, ficares com eles todos é insistir no erro. Muito bem. Uma coisa Vamos- é mesmo assim, não pode fazê-lo. Porque financeiramente. Agora, moralmente, quer dizer, moralmente. É mais são arriscado. contas. Vamos avançar, Pedro. São contas. vamos Moral, avançar. há Posso dinheiro- falar há do dinheiro ou jogador? não há dinheiro. Vê- não é? vê- É para falar deste jogador. Sim, vês este perfil como uma necessidade para o Eu Benfica? não vejo, mas perguntei a quem conhece do scout italiano, da Série A, e este é um jogador de futuro, porque é um avançado poderoso, rápido na condução de bola, tecnicamente ainda tem algumas limitações e, portanto, a indicação que há é muito espaço para melhorar e um excelente potencial. A expressão de não é um mau jogador já pode ser da tradução, que pode não funcionar tão bem, portanto, acredito que o Benfica, se tiver de olho neste jogador, seja para mais à frente tirar partido dele ou ir tirando partido devido a estas características menos- que são apresentadas. Pelo menos, Marco, parece uma aposta para futuro. Sim, uma aposta para o futuro, e nós falávamos aqui, e já falámos de 2 jogadores de nomes não sonantes, que na realidade ninguém conhece em Portugal, e isso por vezes também é importante, porque quando as estruturas dos clubes olham para este ou para aquele atleta, ele não tem que ter um nome, não tem que ter aqui um peso muito grande. O importante é aquilo que a estrutura quer e o perfil. Se este é um perfil de investimento, parece-me correto. Muito bem, vamos ouvir Rui Costa, que comentou pela primeira vez o regresso de Rafa Silva ao Benfica.
Há muito adepto, há muito sócio que, na situação de Rafa, acredita que o Rafa não se comportou bem com o Benfica porque saiu a preço zero do Benfica, acabou o contrato com o Benfica. E não é verdade? E não é verdade porque o Rafa, e vocês vão se lembrar disso certamente, porque no último ano que o Rafa tem contrato com o Benfica, falou-se muito se o Rafa saía para o Qatar naquele ano ou não, que tinha uma proposta milionária para ele, e que até houve a tal conversa na Inglaterra, no estádio de Inglaterra, entre o presidente do Benfica e o Rafa, e vocês vão se lembrar disso, que tanto foi badalado. E o Rafa acabou por aceitar ficar no Benfica mais um ano, assim como o Benfica aceitou não ganhar dinheiro com o Rafa naquele ano e continuar com o Rafa por mais um ano, mesmo sabendo que ele pudesse acabar contrato e sair a preço zero. Na altura entendemos que as verbas que estavam em cima da mesa para a saída do Rafa não compensavam a saída do Rafa, e o Rafa teve um comportamento exemplar com o Benfica. E este regresso é uma espécie de prémio por causa desse Não é comportamento? uma espécie de prémio, é contratar um jogador que nós acreditamos que sirva para o Benfica, que conhece o Benfica, que tem a prontidão para chegar e jogar, e sobretudo porque internamente, e eu percebo que externamente possa haver quem pense que o Rafa não tenha tido esse melhor comportamento porque saiu a zero, mas repito, o Rafa teve um ótimo comportamento com o Benfica, teve um excelente comportamento com o Benfica. Caso contrário, eu ainda tenho os meus valores e ainda sei representar o Benfica com os seus valores. E jamais teríamos contratado o Rafa de novo se entendêssemos que o Rafa tivesse tido um mau comportamento com o Benfica. Portanto, aquilo que eu quero deixar de palavra aos sócios do Benfica é que jamais o presidente do Benfica e jamais o Rafa estariam hoje no Benfica se tivessem tido alguma quesilha no passado ou um mau comportamento em prol do clube. As explicações de Rui Costa, ficou claro para ti? Claro e óbvio. E é isto. Clareza. E eu não tenho... não está. Parece-me uma coisa... O Rui não é de pintar a manta. Eu também não vi mau comportamento. Aliás, quando aponto esta questão do Benfica, é se o Benfica podia ter feito aquilo que normalmente não se faz, que é os tais... Tens o teto salarial e dar bónus de assinatura, que é aquilo que tu fazes quando um jogador está livre e vem a custo zero, recebes um bónus de assinatura. Acho que o Rui fez bem e devia mais vezes destas matar os assuntos à nascença. E curto e grosso, é assim. Eu concordo com o que ele Ficaste... Sim. Esclarecido. Sim, foi assim. Em falsete. Foi, ainda estou em mudança de voz, né, com a minha Eu idade. sei. Já foi há muito tempo no teu caso, mas no meu caso ainda às vezes acontece. 10 aninhos. Fica esclarecido, estou de acordo. Ou seja, acho que quanto mais vezes o Rui Costa tomar este tipo de posições, não só mais se afirma enquanto líder do Benfica, enquanto líder de um projeto esportivo, como mais impede que se reúna à volta dele um burburinho que nem sempre é justo. Só que, fruto do silêncio, esse burburinho pode acontecer. E aqui, Rui Costa transmite a sua opinião, diz o que quer, depois pode ser criticado, elogiado, consoante aquilo que disse e aquilo que quer. Mas, pelo menos, há factos concretos em cima da mesa, que foi aquilo que nós nos queixámos de que no início do programa não havia. Ou seja, Marco, ainda faltam os números, para todos os efeitos. Sim, faltam os números, e eu, quando abordei este tema há pouco, referi que Rui Costa devia esclarecer, obviamente, que isto é a importância de um líder. O líder tem que ser desta forma. Agora, obviamente, que o Francisco dele vai ser criticado, porque há muitos que não querem o Rafa, mas isso faz parte da vida e da responsabilidade de um cargo que Rui Costa tem, que é a máxima presidente do Benfica. Obviamente faltam os números, mas os números veremos. Eu acho que tudo aquilo que é caro é o que não serve, e nós temos tido alguns exemplos. Não tem rendimento. E não tem rendimento. À partida, Rafa terá, eu acho que não precisará de muito para ter mais rendimento do que os que estão neste momento. Ou seja, um enquadramento aqui histórico também do passado e do passado recente, da última época que esteve no Benfica, que em números foi a melhor época de Rafa no Benfica, e então aqui um regresso natural. História subejamente conhecida, que Rui Costa conta. Eu vejo isto de outra forma. Acho que sim, ele é claro, ele é direto, mas tenta aqui suavizar o caminho para a segunda parte. O que é que tu disseste aqui muito bem? Números. Falta saber os números. Claro. Ora, aí está. E Rui Costa faz aqui esta introdução, diz que não há nenhum problema com o jogador, o jogador sempre se portou bem com o Benfica, e realmente também não se tem visto, atenção, eu volto aqui ao mesmo, eu não tenho visto qualquer carga negativa dos adeptos do Benfica, desde ontem, mais concretamente, que Rafa se tornou jogador oficial. Acredito que quando ele tiver agora a oportunidade de fazer o primeiro jogo, acho difícil que seja contra o Estrela já, mas vamos ver, também será com certeza bem recebido, mas pelo simples não, o Rui Costa faz essa preparação para Rafa,
para suavizar o caminho de Rafa e para ele próprio também, e faz bem. O que, a meu ver, e não faria muito sentido se não fosse assim, antevê aqui o anúncio de um valor de transferência e aí sim pode voltar outra vez a história do custo zero e agora paga tanto e, portanto, o Rafa, não, o Rui Costa, prepara aqui terreno para isso. Esteve bem, faz parte da comunicação, faz parte da mensagem, mas, continuo a dizer, independentemente de tudo isso, falta anunciar o valor. E vamos agora então, nas próximas horas ou dias, se vai ser conhecido esse valor. Vamos fazer um curto intervalo neste mercado aberto. A seguir falamos de Samu, ele que falhou um segundo penalti seguido pelo Futebol Clube do Porto. Até já. Estamos de regresso. O Futebol Clube do Porto empatou ontem a 1 com o Victoria Pilsen da Chequia para a Liga Europa. Samu falhou mais um penalti, o segundo em 2 jogos seguidos. Samu terminou o jogo em lágrimas. Após o empate na Europa, o avançado de 21 anos falhou o segundo penalti consecutivo, apesar do sucedido Farioli. Continua a confiar em Samu para marcar os penaltis. Okay, maybe it wasn't the best performance of the season. Of course, a win is better than a draw, but a draw is better than a loss. It's an important point. Samu is a great player. He's a guy that has a lot of expectation on himself. He's a player that get mad at himself even when in the training sometimes you do a funny activation. The next penalty, the ball will be again in his hands. He will have the time to put the ball on the penalty spot, take a breath and to put the ball in the net. So there is no any question, there is no any doubt. Confiança renovada em Samu, é assim que deve ser? Pedro? É até determinado ponto. Se falhar o terceiro e o quarto, acabou. Mas não há jogadores que reagem assim. O Samu é novo. O facto de ter 21 anos já não é um menino, mas no futebol já não é um menino, mas é um miúdo. E tem que gerir isso, tem que trabalhar, fazer terapia, fazer uma coisa qualquer, porque é melhor para ele. Não é porque não tem problema nenhum chorar. Eu também, até determinada idade, quando perdia, chorava. Faz parte de cada um e da competitividade de cada um. O penalti que ele falha com o Vitória é bem batido, ali na barra. Este não é bem batido. Eu acho que ele coloca o pé de apoio muito em cima da bola e, portanto, não consegue colocar a bola como queria. Porque o não acertar na baliza é mau. Nem que seja na barra, só tem que seguir e olhar em frente e melhorar. Pois é, esta parte do só tem que seguir olhar em frente. Vamos ver. Entrega-se muito. Depois consigo compreender, quer dizer, quando os jogadores choram, quando falham penaltis em outras circunstâncias, quando perdem determinados jogos. Acho que Samu tem sempre esta instabilidade que depois não ajuda. Ou seja, está a fazer uma boa época, a marcar muitos golos, está até a mostrar outros atributos, não é só um marcador de golos, consegue dar o jogo à equipa. Mas depois fica muito abalado com estas situações. Acho que tem que ultrapassar isso. 21 anos não é jovem, é verdade, mas não é uma criança, desculpem lá. Isso não tem a ver com cada um, com o sítio de onde vem e a forma de olhar para estas lágrimas. Eu acho que nesse aspecto sou um bocado um produto do sítio de onde venho. Não há aqui, não há aqui espaço para essas coisas. É seguir e é andar em frente. Marco, é uma componente que Samu vai ter que continuar a trabalhar também, a componente emocional. É, porque nós estamos a falar de alta competição. A alta competição tem disto e a instabilidade, por vezes, ela é emocional e é grande. Por isso é que cada vez mais temos a noção que a psicologia, os psicólogos e aquilo que é a questão mental entra cada vez mais no futebol profissional e o de alta competição, porque é fundamental essa estabilidade. Para fechar, Francisco. Muito rapidamente, claro que todos os jogadores dependem de ciclos de confiança, mas o Samu, a meu ver, ainda me parece muito permeável às situações que ocorrem no jogo e ao seu rendimento. Ele não consegue manter sempre o mesmo rendimento porque ainda está muito permeável à questão da motivação, etc. E claro que tem que trabalhar isso. E é com o Samu que fechamos este mercado aberto, que regressa na próxima segunda-feira. Boa tarde.